Que bom que você está na casa. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por esse momento. Te agradecemos porque sabemos que a Tua presença já está aqui. Nós sabemos, ó Pai, que onde existe pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor se manifesta. Por isso, da forma que o Senhor manifestou nos louvores, te pedimos que o Teu Espírito venha ter liberdade em manifestar nos nossos corações, em, ó Pai, colocar no lugar todos os móveis que estão fora do lugar no nosso coração. Que a nossa mente seja endireitada nesse momento e que o nosso foco venha estar em Ti. E que essa semente que será lançada hoje possa cair em um terreno fértil. E aqueles que creem, digam amém aí. Amém. Glórias ao Senhor. Você está feliz com Jesus? Glórias a Deus. Hoje, dia de Pentecoste, você deveria estar sentindo fogo aí, né? Sabia que hoje é dia de Pentecoste? 50 dias depois da Páscoa. É o dia em que nasceu você, igreja. Nasceu eu, como igreja. E nós cremos que o Senhor nos trouxe aqui para nos renovar, amém? Quantos estão sendo reabastecidos com essa série, reabastecendo aí? Nós estamos pregando sobre o tema reabastecendo e nós cremos que às vezes, assim como o carro precisa da gasolina, o telefone precisa de um recharge, você precisa de uma recarga também, amém? Ninguém é de ferro, todo mundo precisa de um descanso e amanhã, ao invés de ir para a praia, você vai ver Netflix, comer pipoca e vai chover o dia inteiro. Já te adiantei já, amanhã você prepare uma série legal e aqui vai uma recomendação para você. Uma recomendação de uma série que você pode fechar ela amanhã. Só tem 4 episódios. São longos. Mas eu fechei todos eles num dia só, que eu não consegui parar de ver. Chama The False Prophet. O Falso Profeta. Está no Netflix. Vê lá e depois você me fala. Você não vai conseguir parar de ver. Amém? Vamos para a mensagem agora? Amém. Glórias a Deus. Enquanto você abre em 1 Samuel, capítulo 30. 1 Samuel, capítulo 30 é onde nós vamos estar hoje. Eu quero relembrar você que nós temos o aplicativo da igreja. Então, se você quer ficar por dentro de todos esses avisos aqui, que se eu perguntar para você o que foi falado, você não vai lembrar, no aplicativo da igreja tem todos os avisos. O retiro espiritual, que é na última semana de julho, está lá. Eu quero que você esteja. Semana que vem tem a conferência dos homens aqui. Vai ser maravilhoso, vai ser no sábado, a partir das 6 da tarde. Você chega aqui e nós vamos ter um painel de perguntas e respostas, vamos falar um pouquinho sobre homens inabaláveis, teremos também participação de pastores amigos. Então, fique ligadinho em tudo que está acontecendo. Vamos lá, está pronto para a palavra? Você que gosta de anotar o tema, já anote aí. Socorro no vale da dor. Hoje o Senhor vai nos socorrer, amém? Talvez você já esteve no vale da dor. Talvez você está no vale da dor, ou você vai enfrentar o vale da dor. Ninguém quer passar no vale da dor, mas ele existe para todos nós. E nós vamos aprender com essa história que está aqui, no 1 Samuel capítulo 30, verso 1 ao 6, e depois nós vamos conversar um pouquinho. Quantos estão aí, diga amém. Amém. Quem vai acompanhar no telão fala, ui. Amém, só uma pessoa. Versão NVI diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, diga Ziclag. Ziclag, porque você vai ouvir muito isso durante a mensagem. No terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, e a ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiam no caminho. Ao chegarem a onde? Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz, até não mais ter forças. As 2 mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi
ficou profundamente angustiado, pois os homens que eram seus amigos, parceiros de guerra, os homens falaram em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa que os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados. E Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E Davi, porém, reabasteceu no lugar certo. Que história! Aqui no capítulo 30, para você entender um pouquinho do contexto, no capítulo 30 de 1 Samuel, nós vemos Davi, esse que depois se tornou rei, mas aqui ele estava on the run. Ele estava correndo de Saul, porque Saul, ele tinha tentado matar Davi, Davi correu, e então alguns homens foram com ele. Ele chegou onde? No acampamento dos filisteus. Aí ele chega lá no inimigo filisteu. Lembra que ele matou o gigante lá atrás? E agora ele chega diante dos filisteus. Os filisteus sabiam que Saul queria matar ele. Ele correu para os filisteus e os filisteus falaram: então Davi agora é parceiro. Mas vamos manter ele aqui em... não aprendeu não, pensei que já tinha aprendido. Ziclag. Então os filisteus, eles deram essa cidade chamada Ziclag para Davi e os seus soldados ficarem. Ele tinha mais de 600 mil homens de guerra. Então eles ficam ali nessa cidade chamada Ziclag. Agora, quando eles saem para a guerra junto com os filisteus falam assim: olha, o negócio é o seguinte, você ajudou a gente em algumas guerras, mas agora a gente vai lutar contra Saul. E você pode voltar para Ziclag. Por quê? Porque nós não queremos que no meio do caminho você vire nosso inimigo e ajude Saul e nos mate. Aí Davi falou: não, tudo bem, entendo, vou para Ziclag. Voltou para Ziclag. Quando chega lá, está tudo destruído, porque os amalequitas, aqueles que lá em 1 Samuel, no capítulo 15, lembra que Deus ele deu uma missão para Saul, falou: vai e aniquila tudo, mate todos, eram os amalequitas. Aí o que Saul fez? Ele falou assim: não, tem umas ovelhinhas bonitinhas, tem um ouro, tem uma vaquinha legal, vou levar essas coisas boas para o Senhor. Aí o que Samuel falou com ele? O Senhor tirou de você o trono, porque você não aniquilou os inimigos. Aí agora, 15 capítulos depois, está Davi sofrendo por causa dos amalequitas, que vieram a Ziclag, derrubou tudo, queimou tudo, mas levou as pessoas. Não fez dano nenhum ao ser humano, mas levou as pessoas. E aqui eu começo a ver Deus ele trabalhando no vale da dor para levantar esse grande guerreiro. Porque Davi estava emocionalmente exausto, perdeu as coisas, o desgaste emocional aqui levou eles à lágrima, e no versículo 4 você vê que Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não ter mais força. Você já chorou até perder a força? É difícil chegar a esse momento. Eu lembro meu filho, que era pequenininho na época, fez a pirraça. Eu vou nem falar o nome dele, que está aqui na frente. E aí ele fez a pirraça, e eu lembro que a gente falou com ele: não pode, e ele começou a chorar, até ficar roxo assim. Aí sabe quando o choro já não sai mais, só fica assim. Aí você pensa: vai morrer. Aí quase desmaiou até. Deus, que é isso? Perdeu as forças assim. Ele amoleceu no meu colo. Eu imagino esses homens assim. Imagine só, você chegar, você está fazendo tudo para Deus, você está servindo ao Senhor, você está querendo fazer do melhor para Deus, aí você chega e topa suas coisas destruídas. Você chega e você tem uma notícia inesperada. E o pior é o seguinte, é que esses homens voltaram tudo contra Davi. Porque no momento da dor, as pessoas procuram um culpado. Foi culpa sua, Davi. E aí Davi não tinha quem culpar. E sabe o que ele fez? Ele foi para os pés do Senhor, porque no momento de dor, no momento de exaustão, no momento de crise, você precisa saber onde você reabastece. E aí que muitos perdem famílias, muitos perdem negócios, muitos perdem conexões, amizades. Por quê? Porque no momento da dor, o que a gente faz a gente quer sair batendo em todo mundo que está pela frente. E eu aprendi algo, que às vezes, sabe quando aquela pessoa te dá aquela patada assim, que você fala: que é isso, não foi? Você precisa entender que aquela pessoa, ela está no vale da dor. E talvez ela não conseguiu ir para o local certo de reabastecer o tanque de paciência dela. E aí você precisa sentar ela e falar: vamos conversar? Ou então, se for sua esposa, aqueles que é casado entende, não chama para conversar.
Espera passar um tempo. Deixa ela. Ela só precisa de um tempo. Amém? Só vai fazendo assim, ó. Amém. Cair. E sai de perto. Principalmente se for naquele dia que você sabe. Então, às vezes, o validador, ele chega para a gente depois de uma grande batalha. Sabe por quê? Todo o levante espiritual do mal contra a sua vida não vai chegar quando você está dando glória na igreja. No momento do louvor, você está, aleluia, cantando ao Senhor, levantando os braços. O inimigo está lá fora esperando, porque aqui está forte demais. Você está ouvindo a palavra agora e fala, não, agora não, vou mexer com ele não, porque está crente. Vamos esperar o momento certo para a gente agir. E aí aqui está Davi e os seus homens tão cansados, voltaram lá de conversar com os filisteus, chegou no local de descanso e não podia descansar, irmão. E aí o que acontece é que eu aprendo uma batalha, um ponto espiritual disso aqui, que o socorro de Deus ele aparece quando as forças acabam. Porque Davi tinha fugido de Saul porque queria matar. Davi pede refúgio aos filisteus e ele recebe Ziclag para morar. E agora ele é atacado por um inimigo que Saul deixou de aniquilar. Tudo aquilo que a gente vai deixando como it's okay na nossa vida se torna uma malequita no futuro. Às vezes as pessoas falam assim, pastor, ouvir música circular é pecado? Pode se tornar uma malequita no futuro. Pastor, beber é pecado? Pode se tornar uma malequita no futuro. Pastor, e se eu for no bar e eu não vou beber, mas eu só vou no bar porque eu gosto de me divertir? Pode se tornar uma malequita no futuro. Porque a resposta que a gente quer é pecado ou não é pecado. Mas a gente esqueceu que algumas coisinhas, it's okay, leva à destruição. Saul, ele achou que estava fazendo vantagem levar ouro, levar prata, levar ovelhas, e achou que Samuel ia falar, que isso, Saul? Uau! Agora você mostrou que você é rei mesmo. E Samuel falou com ele, não. O que você fez aí? O Senhor odeia. Então, às vezes, nós precisamos fazer isso. É fazer assim, olha, quer saber? As pessoas estão falando que está it's ok, mas eu sei quem eu sou. Eu sei o meu limite, porque tem coisa que você suporta que eu não suporto. Tem coisa que você olha e não peca, que se eu olhar eu peco. Tem coisa que se você participar, você está ok, mas um outro acaba com a vida. Então nós precisamos entender quem é o amalequita que você precisa aniquilar da sua vida, para que não venha e destrua Ziclag. Você está aí no versículo 7 e 8? Porque aqui no Vale da Dor, olha o que acontece. A primeira coisa que acontece, eu estava falando isso para alguém hoje. Quando existe uma dor, é uma oportunidade do Senhor falar assim, pronto, deixa eu te reabastecer. E coloca uma gasolininha no seu tanque. Olha o versículo 7 e 8. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque. Marque isso, você que gosta de marcar. Traga-me o colete sacerdotal. Traga-me o colete sacerdotal. Eu vou te explicar isso. E Abiatar então trouxe a Davi e ele fez o quê? Perguntou ao Senhor, Senhor, eu devo perseguir esse bando de invasores? Eu irei alcançá-los? Então o Senhor disse, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Em meio a esse desespero, em meio a essa dor, em meio a essa crise onde todo mundo estava culpando Davi, sabe o que ele faz? Traz o colete sacerdotal. Ele não falou assim, traz a minha lança e a minha espada, traz o meu peitoral. Ele falou assim, traz o colete sacerdotal, sabe por quê? Porque o colete sacerdotal era para o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, para o lugar secreto. Então o que ele falou é, pega esse colete que está empoeirado, porque se você ler os capítulos 28, 29 e 30, você vai ver que Davi, ele estava tão ocupado com as distrações, com correria do dia a dia, com o trabalho, estou conjecturando aqui para você entender no seu dia. Ele estava tão preocupado com colocar os meninos na escola, ele estava tão preocupado com chegar no horário no trabalho, ele estava tão preocupado com essas coisas no dia a dia, que ele tinha esquecido de colocar o colete sacerdotal para conversar com o Senhor. E esse colete, a Bíblia fala que ele já estava empoeirado. E já tinha alguns capítulos que Davi não falava com o Senhor, Silvana.
A pior coisa que pode acontecer com um homem é ele ficar ocupado demais ao ponto de deixar de buscar ao Senhor. Porque é Ele que é a nossa solução. Então como assim que Deus te prosperou tanto que agora você não tem tempo para Ele? Como assim que as lutas desse mundo elas vieram tão pesadas na sua cabeça que agora você não tem tempo para orar? E minha esposa indicou um livro essa semana, eu quero reindicar ele para você. Chama Ocupado Demais para Deixar de Orar. Quanto mais ocupado você tiver, mais você precisa de Jesus. Mais eu preciso de Jesus. Ai, estou cansado. Por que você está cansado? Você precisa de Jesus para recarregar. Em momentos de dor, nós precisamos buscar o Senhor antes de agir. Porque no momento da dor, meu irmão, quantas famílias são destruídas? Por quê? Porque eu não levo desaforo para casa. Para com isso. Não, é ela que está errado. Para com isso. Num casamento não precisa de saber quem está certo e quem está errado. É quem vai ser o mais humilde, que tem o ministério da toalha. Aquele que serve. Aquele que fala assim, eu sei que nós estamos assim, mas o que eu posso fazer para nós resolvermos? Ao invés de buscar agir de forma repentina, ele buscou o Senhor. E aqui existe um detalhe importante. Em 1 Samuel, no capítulo 30, onde depois de ter aqui um período de espiritualidade superficial, Davi ele vai profundo no Senhor e ele fala assim, ei, eu não deixei... Você notou uma coisa aqui? Que eles atacaram Ziclag, destruíram tudo, Gabi, mas não destruíram as pessoas. Não matou ninguém. Isso não é comum, porque eles entravam nas cidades, eles matavam todo mundo. Não mataram ninguém, sabe por quê? Porque Deus só queria tirar Davi de Ziclag. E deixa eu te relembrar, Ziclag é um lugar Ziclag significa lugar de transição. Ziclag não é um lugar de permanência. Deixa eu te fazer uma pergunta e me expor ao mesmo tempo. Você já parou num stop? E aí você pensou que era um sinal? Talvez é só eu. E ficou ali, aí daqui a pouco alguém buzinou atrás de você. Opa, era stop. Ninguém fez isso? Só eu? Amém, aleluia, um irmão lá. O stop, ele é um local de transição. Você para, você olha, ok, está seguro e eu vou. O problema é que às vezes nós chegamos em Ziclag e nós armamos tenda. Deus tinha estabelecido Ziclag para Davi, para ele recuperar as forças, para ele voltar a servir a Jesus. Aí sabe o que acontece? Ele começa a bater papo com o inimigo, ele começa a conversar com os filisteus, ao ponto de eles se envolverem. Aí o que acontece? O próprio Deus, ele permite os amalequitas chegar e queimar Ziclag. Por quê? Porque se Deus precisar queimar Ziclag para te tirar de lá, para levar você de volta para o propósito dele, ele faz. Fala para alguém aí, não grude em Ziclag. Davi, ele, debaixo dessa pressão emocional aqui, ele pediu direção de Deus. Então o problema nosso hoje não é a pressão, o problema nosso hoje não é o desafio, o problema nosso hoje é que nós estamos correndo para o lugar errado. Nós estamos ficando demais em um local provisório. Nunca foi seguro viver no meio dos inimigos. A palavra de Deus diz, não assente a roda dos escarnecedores. E durante vários capítulos você vê Davi sentando com o escarnecedor e não tinha tempo para buscar o Senhor. E agora está aqui um desastre em Ziclag para Deus tirar ele dali. Então esses momentos difíceis, eles precisam nos levar para perto de Deus. Não sei se foi assim com a sua vida, não sei se é assim com a sua vida, mas às vezes é preciso um momento difícil para a gente clamar ao Senhor. Ninguém quer passar dificuldade, mas dê valor aos momentos difíceis, porque foi no momento difícil que você virou a chave. Porque no momento difícil você tem duas opções, não é, Micaele?
Você tem duas opções: ou você desiste porque você está no fundo do poço e você entra em depressão, ou você vira para o Senhor e fala assim: tu és o meu Deus, eu não vou desistir, é o Senhor quem fez a promessa, aqui não está mostrando essa promessa, mas eu creio em ti, o Senhor pode me restaurar de onde eu estou, eu não vou desistir, eu vou me reerguer. E aí você sai daquilo ali. Talvez o melhor lugar que você encontre se chama fundo do poço, fim da linha. Porque às vezes nós damos corda para o pecado até alguma coisa acontecer com a gente. Pequei, não caiu um raio na minha cabeça, vou pecar de novo. Falei assim, minha mulher ainda não largou de mim, vou continuar falando. Fiz isso, ninguém falou nada comigo, então vou continuar fazendo. E aí nós vivemos uma vida indisciplinada e reclamamos das consequências. Para de reclamar de Ziclag, tá? Porque 600 mil homens pararam para murmurar, querendo culpar alguém, porque Deus tinha queimado Ziclag, permitido. Para de culpar o Senhor por ter queimado aquilo que você já era para ter saído de lá há muito tempo. Será que o nosso Ziclag, Michele, é aquele iPhone 16 Pro Max que precisa pegar fogo para a gente sair da frente dele? Será que o nosso Ziclag é aquela televisão com Netflix que precisa queimar por uma semana? Será que o nosso Ziclag é aquela preguiça de levantar na segunda-feira para trabalhar, aí você chega atrasado, seu patrão briga com você, você não tem paciência, você exalta e aí ele te manda embora? Cuidado com o seu Ziclag, porque o Ziclag ele pode fazer de você um Davi ou esses guerreiros murmurando aqui. Quem é você em Ziclag? Aquele que busca o colete sacerdotal e vai para a presença, ou aquele que fica murmurando procurando um culpado? Porque na onde existe o erro, só os corajosos assumem a culpa. Davi falou assim: gente, ok, estão me culpando, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para os pés do Senhor, porque de lá Ele me socorre. Não é à toa que Ele escreveu o Salmo 23, que você às vezes fala ele até de cor. Ainda que eu andar pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer. Sabe por quê? Porque o Senhor está comigo. Tem 600 mil homens acovardados, me xingando, tentando me apedrejar, mas eu confio no Senhor, o Senhor está comigo. Tenha certeza que você está fazendo a vontade de Deus, e o que levantar contra você, deixa que Ele mesmo resolve. Não perca tempo tentando se explicar. Imagina Davi. Ô gente, peraí, senta aqui. Deixa eu explicar para vocês. Não, calma, estou entendendo você. Eu sei que a sua filha também está. Eu sei que a sua esposa. Você não vê ele explicando. E às vezes nós perdemos tempo tentando explicar algo que não dá para explicar. Ei, se alguém quis te odiar, ele já decidiu. Se alguém quis inventar algo a seu respeito, ele já inventou. Se alguém quis acreditar na mentira de alguém, ao invés de vir para você e perguntar se é verdade, ele já acreditou na verdade daquela pessoa. Então não tenta se explicar. Busca ao Senhor e fala: Senhor, Tu és aquele que revela o meu caráter. Por isso eu te peço, o Senhor vai me guardar agora, eu vou proteger a minha mente e meu coração contra isso. Eu não vou ficar me explicando para aqueles que não sabem que precisam buscar ao Senhor, e o Senhor que vai revelar o meu caráter, a minha personalidade, a minha intenção. Deus é quem revela a intenção do coração. Eu posso te enganar hoje, se você é a primeira vez que você está me vendo. Eu posso te enganar por 3 meses, talvez. Por 1 ano, se eu for um cara muito legal. Mas se você caminhar comigo tempo suficiente, você vai falar: esse pastor não é aquilo que prega lá no domingo. E aí, então é melhor ser Davi, que fala: gente, não vou ficar aqui pretendendo também não, tentando culpar. Porque vocês me culparam, eu poderia culpar Deus. Mas não é culpa dele não. É nós que nos acomodamos demais em Ziclag. É a gente que precisa sair daqui. E Ziclag é esse lugar de sobrevivência e não de permanência. E a pergunta que eu tenho para mim e para você é: qual tem sido o seu Ziclag? Porque é para isso que Deus te trouxe aqui.
Não pensa que foi por acaso, não. Deus te trouxe aqui para te mostrar que existe um Ziclag, que ele permitiu você viver por um tempo, mas que é transição e você está ficando confortável demais lá. Épocas difíceis, crises inesperadas, lugar de desconforto, não dá para parar em Ziclag, eu e você precisamos caminhar. Então, quando Davi chega aqui em Ziclag, no capítulo 30, o que acontece é que ele vê a destruição, mas ele fala, isso aqui não faz parte do plano que Deus tem na minha vida. Porque você vai olhar para fora, você vai ver guerra em todo lado, você vai ver notícias igual da Casa Branca aconteceu hoje, de ontem para hoje, e está tudo bem, está acontecendo as coisas, e aí? O que você pode fazer por tudo isso? Colocar o colete sacerdotal e falar, eu sei, não estou negligenciando saber de tudo que está acontecendo ao meu redor, mas isso não faz parte do plano eterno que Deus tem para mim. Aleluia! Se esse mundo acabar, saiba que é o início do mundo que Deus preparou para você. Aleluia! É assim que nós temos que viver a nossa esperança, porque senão você vai ver as notícias e você vai falar assim, meu Deus, olha aí, tá vendo? Quem que nós vamos apedrejar? É o presidente? Vamos apedrejar quem? É fulano de tal? Apedrejar? Não, para de querer apedrejar os outros. Coloca o seu colete sacerdotal, chore até não ter mais forças e saia de Ziclag em nome de Jesus. Davi, ele fortaleceu no Senhor, o versículo 6 fala. Por quê? Porque Ziclag aqui não era o destino de Davi, e quando ele consultou o Senhor falou, pode ir que eu vou trazer tudo de volta. E foi a dor que fez Davi levantar esse clamor. Agora imagine só, que loucura, por isso que eu insisto em você estudar a Bíblia. Nós temos o Legacy, que é uma plataforma digital de estudo bíblico. Você pode entrar lá e você vai ter todos os estudos. Mas olha, faz esse mapa comigo para você entender que nada é por acaso. Que Deus sabe o que Ele está fazendo. Nós falamos que lá no capítulo 15, o rei Saul deixou de fazer a vontade de Deus. Aí, por causa daquilo, entra um capeta no corpo dele. Entra um demônio no corpo dele e começa a fazer, ele tem inveja de Davi. Davi, que era o sucessor dele, Davi que vencia as guerras, agora ele tenta matar Davi. Davi foge, Davi vai para os filisteus. Aí chega nos filisteus, ele tem tudo que a gente falou ali, a conexão, eles dão a cidade para ele, e os filisteus falam, Davi, agora fica em Ziclag, porque nós vamos ir lutar contra Israel, contra Saul. Nessa luta contra Saul, sabe o que aconteceu? Saul morreu. Não sei se você lembra do texto, ou talvez você já viu série. Eles inventam um pouquinho na série. Mas ali, Saul, ele vê que ele vai ser morto pelos inimigos e ele deita na própria espada. Porque ele pede o cara que carrega, o armor bearer, eu esqueci como é que chama em português, o cara que carrega a espada dele. Como é que chama? Armor bearer? Armor bearer. É o cara que carrega a espada. E ele fala, me mate. E o cara fala, não vou fazer isso com o senhor não. Aí ele cai em cima da espada, o cara fala, eu não vou ficar aqui, o cara vai cair em cima da espada também, só que Saul não morre, ele fica ali conversando, aí chega um cara, fala, Saul, o que você está fazendo aqui? Acaba de me matar aqui, eu estou ferido e eu não quero ser morto pelos inimigos. Aí esse cara vai, arranca a cabeça de Saul, ele pega a coroa de Saul, e ele vai lá para Davi. Davi tinha acabado de chegar no arraial com as mulheres deles de volta, com os filhos, chegou em Ziclag. Aí falou, pronto, graças a Deus, vamos reconstruir essa cidade. Aí passou esses apertos. E como, será que na sua vida é assim também? Você resolve uma coisa e vem outra? Parece que é igual a onda do mar, né? Fica ali batendo um monte de coisa. E aí Davi resolve tudo. Aí chega esse cara. Ô, Davi, posso falar com você? Oi, quem é você? Não, é que estava na batalha e Saul morreu, menino. E ele fica até assim, né? Porque sabia que estava correndo atrás de Davi, pensou que Davi ia ficar feliz. Aí Davi, peraí. Saul morreu? Como assim? E a gente estava na batalha. Aí imagina esse cara conjecturando, né? Eu cheguei, o que eu vi, eu matei ele. Tá aqui a coroa, é você que é rei Davi. O inimigo tentando a mesma arma. Sabe quem era esse cara? Um amalequita.
Olha que loucura, quando você entende toda a história, como você vê, Davi, ele luta contra um filisteu, ele mata um gigante lá no passado, aí agora, aquele que Saul não matou, ele vem e mata Saul, e tenta convencer Davi de que ele estava feliz que Davi ia reinar, para ele tentar infiltrar de novo. Você tem que lembrar da Snake, o animal mais astuto. Lembra de que Deus falou? A cobra era o animal mais astuto que tinha no jardim e conseguiu derrubar Adão e Eva. Então não pensa que você é forte demais não, tá? Porque aquilo que você venceu no passado, você continua precisando vigiar. Porque, não venci, isso aí não pega mais não. Não pega não? Cuidado. Porque você pode vencer um exército que é mais fácil de você ver. Mas quando é desse tamanhozinho, só uma amalequita chegou ali, de resto, querendo se infiltrar, sabe o que Davi fez com ele? Mata ele. Davi, ele chorou, ele se arrependeu ali diante do Senhor para aquele homem. Por quê? Porque lembra que Davi sempre falava, não toque no ungido do Senhor? E Davi falou, não, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Mas aquele está me perseguindo. Não, não tem problema, Deus que ungiu ele. Aí esse homem mata o amalequita e Davi, então, ele prossegue rumo ao propósito que Deus tinha para a vida dele. Então, qual é o Ziclag que Deus vai precisar queimar para tirar a gente de lá? Qual é o Ziclag que você precisa entender que já fez muito estrago na sua vida? Você não nasceu para sobreviver. Eu não nasci para sobreviver. Eu nasci para governar. Você nasceu para governar. Pastor, não quero mexer com esse negócio de governo, não. Não, você precisa governar. Mas o que eu vou governar, pastor? Eu não sou líder de nada. Todo ser humano, e se você não aprendeu isso, aprenda isso em nome de Jesus. Todo ser humano precisa aprender a governar. Se você não aprender a governar, você vai se tornar um slave, um escravo. O ser humano que não governa a sua mente, ele perde todas as batalhas. Agora você aprendeu que você precisa aprender sobre governo? Porque quem entende sobre governo sabe cuidar da mente. Davi, ele sabia cuidar da sua mente, ele sabia que onde ele estava era destrutivo, mas ele correu. Davi, ele não entendia por completo os planos de Deus, o que Deus estava fazendo, mas ele foi obediente. É pessoa que sabe cuidar da mente. Davi, ele falava nos salmos, olha, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que não agrada ao Senhor, porque ele era alguém que sabia cuidar da sua mente. Se alguém roubar isso aqui, ela controla todo o seu corpo. Então não dê ouvido para qualquer um. Não dê olhos para qualquer um, porque aquilo que entra por aqui e aquilo que você vê aqui pode se tornar um pequeno amalequita que vai te levar para Ziclag e vai fazer de você um prisioneiro em local de passagem e você vai ficar ali. Quantos vão eliminar amalequitas a partir de hoje em nome de Jesus? Você vai sair daqui perguntando para você mesmo, gente, quem é o amalequita que está na minha vida? Você vai chegar lá no seu trabalho e você vai falar assim, já entendi o que é o amalequita. O cara vai falar o quê? Vale a Bíblia, você não vai entender não, mas... O amalequita é aquele que tenta destruir os planos de Deus na sua vida. Tudo aquilo que tenta destruir o plano de Deus na sua vida precisa ser eliminado. Eu não quero que a sua família sofra, eu não quero que você sofra, eu não quero que seus filhos sofram. E às vezes, porque a gente não está matando um amalequita, os nossos filhos estão sofrendo. Aqueles que estão vindo depois de nós estamos sofrendo. Quantas famílias que eu olho e às vezes dá vontade de você pegar o filho assim, trazer para você e você se tornar o pai daquela criança. Por quê? Porque pai não dá exemplo. Pai não vive de acordo com que um filho pode seguir aquilo ali. Fique atento, porque às vezes o amalequita, ele vai entrar naquele joguinho que o seu filho fica. E você vai achar que it's ok, porque ele está em silêncio na sua casa, não está fazendo bagunça. Cuidado, porque às vezes o amalequita vai entrar naquela mensagem que você recebeu, de um elogio. O problema foi que é do sexo oposto.
te elogiou numa mensagem privada e você falou thank you, ao invés de mostrar para o seu cônjuge? Estou te ajudando a decifrar alguns amalequitas? A minha esposa tem minhas redes sociais no celular dela. Se alguma mulher manda mensagem, ela vê na hora. Eu não quero correr risco de retornar sexo oposto e depois ser uma amalequita que veio com más intenções. O amalequita, ele chega querendo, aleluia, eu sinto Deus aqui. Eu tenho tempo ainda, aleluia. O amalequita, ele chega tentando te dar uma coroa, mas roubar o seu trono. Eu preciso repetir isso para esse lado de cá, que o lado de cá pegou. O amalequita vai te oferecer uma coroa, mas a intenção dele é roubar o seu trono. É roubar o que Deus tem para a sua vida. Quem é um amalequita? Alguém invejoso. O invejoso, ele até celebra com as suas vitórias. Nossa, olha o que Deus tem feito na sua vida. Menino, eu tenho que andar mais com você. Cuidado. Pode ser uma amalequita tentando se aproximar. Cuidado, porque nem toda coroa vem de Deus. Às vezes ele te dá um vale para você passar e você acha que é o capeta. Não, é Deus. Porque no vale é mais difícil do inimigo te pegar. O inimigo, ele espera você no seu momento de fraqueza. O momento em que você quer ser elogiado. O momento em que você quer ser bajulado. O momento em que você já faz tanto tempo que você está na igreja, que agora as novas pessoas que chegou são aquelas que o pastor abraça, são aquelas que recebem visita, e você já faz tempo que o seu líder não te visita. Estou te ajudando? Aí você começa a falar, Aí a amargura vem para o coração. Cuidado, porque é nesse momento que a amalequita encontra espaço no nosso coração. De você começar a murmurar, porque agora você não é o primeiro da fila. Você teve que ficar no segundo lugar. E tem uma outra pessoa fazendo o que você fazia, e fica difícil de você bater uma palma para ela. Porque a inveja tenta roubar o coração. Porque você conseguiria até chorar com ela no momento de dor. Mas na hora da vitória, aí você vê que o seu coração precisa ser tratado. Para você não deixar com que o inimigo venha fazer do seu coração um Ziklag. O que Deus fez foi queimar tudo, menos todos. Aleluia. Deus queimou, Michele, o ouro, a prata, as carroças, as casas, mas não tocou em pessoas. Deus, ele queima tudo que nos atrapalha, mas relacionamentos bons, ele mantém perto de você. Nenhuma esposa de Davi morreu. Nenhum filho de Davi levou uma coça. Deus protegeu todos eles, mas queimou tudo. E Davi podia muito bem ficar reclamando do carro novo que foi batido, da casa que inundou, daqueles gados que foram roubados, daquele celular que quebrou, daquele marido que deixou, daquele filho que não obedeceu, daquele momento que você olha para a conta do banco e você não sabe o que fazer. Mas Davi, ele sabia de tudo isso. Mas sabe algo que eu aprendi com Jesus? Que no dia em que eu coloco os olhos nele, ele coloca os olhos no meu desafio. No dia em que eu coloco meus olhos no meu desafio, ele vira as costas, porque eu não preciso dele. Mas eu estou vendo o desafio para o lado direito, eu estou vendo o desafio para o lado esquerdo. Tem perseguição atrás de mim. Eu vou colocar o colete sacerdotal. Eu vou entrar de volta para a presença do Senhor. Eu vou buscar Ele. Mas muitos estão buscando outras coisas. Ei, Deus, Ele me trouxe aqui para relembrar você. Tudo pode passar, mas não todos.
Cuide da sua família, cuide das suas amizades, cuide dos seus relacionamentos. Bens materiais vêm e vão. Não grude muito em Ziclag, porque no dia que o seu coração ele grudar em Ziclag, Deus ele tira Ziclag para não perder o seu coração. Aleluia. Já perdeu alguma coisa no passado? Será que era um Ziclag que ia roubar o seu coração de Deus? Davi ele eliminou os amalequitas e depois disso ele se tornou rei de Judá. Existia outro rei em Israel, porque a nação se dividiu, 10 tribos para cá, 2 tribos para cá, e ele reúne todo mundo de volta. Ele se torna rei de Israel e Judá, rei de Israel novamente. A sucessão dele vem para Salomão, que se torna um dos homens mais sábios da face da terra, porque ele não ficou em Ziclag, Laurene. Ele olhou para Ziclag, tudo que ele perdeu, e ele falou: Deus tem uma palavra para mim. Como o Jó, que perdeu tudo, mas depois Deus deu em dobro. Irmã Rejane, tem coisas que o Senhor, se Ele não tirar da nossa vida, nós não temos coragem de viver o novo. Tem coisas que se Deus não me tirasse, eu não estaria aqui. Às vezes Deus precisa tirar daquele lugar que você gosta, que não tem nada a ver com o pecado, particularmente dizendo, mas é um lugar que está prendendo você de viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Um dia Deus me pediu para eu vender a minha empresa, parar com meus negócios. E eu posso confessar aqui, vocês não vão me julgar? No meu coração, e talvez no da minha esposa também, eu pensei assim: por 12 anos eu trabalhei para chegar onde eu estou. Por 12 anos eu orava, Lawane, no campanha de oração da segunda-feira, de joelhos, pedindo somente para isso, que eu queria me tornar um empresário, que eu queria trabalhar para mim. Aí 12 anos depois que a minha empresa está fluindo e eu estou de boa, consegui comprar minha casa, aí Deus fala: tá bom, pode sair de Ziclag. Aí eu: hã? Isso não é Deus não. Porque quando é coisa boa, a gente fala: é de Deus. Se Deus falasse assim: ó, quero que você alargue a sua companhia, eu ia falar: ó, senti Deus, a bênção chegando. Mas quando Deus fala assim: nega a sua carne, porque eu te chamei você para cuidar de pessoas e não de negócios. Aleluia. Ah, mas doeu. Porque eu sou homem, eu sou pai de família, igual você, talvez você vai ser. Mas naquele momento eu senti no meu coração. Isso aqui não é para todo mundo, tá? Então vou largar meus negócios. Calma, escute de Deus. Cada um tem um chamado. Mas eu termino com isso aqui. Naquele momento eu entendi que se eu ficasse em Ziclag, Deus ia queimar tudo, menos todos. Ele não ia tocar na minha família, como Ele nunca permitiu o inimigo tocar. Mas eu precisei sair de Ziclag para eu entender que eu precisava trazer uma união para Israel e Judá. E você está entendendo o que eu estou falando? Eu precisava cuidar de pessoas. E hoje a minha maior alegria é sentar num office com um casal que às vezes chega e fala: pastor, só vim aqui por consideração o senhor, mas eu quero é o divórcio. E eu lá dentro de mim eu falando assim: sentou no lugar errado. E ali, enquanto aquele casal está ali, eu estou só na intercessão, orando, falando: Espírito Santo, eu conheço o Senhor já está aqui, o Senhor está aqui nesse escritório, o Senhor vai fazer a obra nesse casal. E um murmura, o outro murmura, e o cara fala: não, pastor, não, já até aluguei outro apartamento, estou saindo de casa. Eu falei: é? E você, o que você tem que falar? O que você tem que falar? Aí chegou um momento, você sente, chegou um momento que eu falei: pronto, o Espírito Santo fez assim, ó. Chegou no ambiente, parou tudo, eu olhei para o olho dos dois, eu não falei mais nada, eu só falei assim:
Deus está aqui. Os dois começaram a chorar, se abraçaram, se perdoaram. Eu não estou falando de um caso só. Por várias vezes eu vi isso. E o cara teve que entregar o apartamento. Por quê? Porque decidiu buscar ajuda no lugar certo. No seu momento de frustração, no seu momento de desespero, no seu momento de desistência, eu espero demais que você busque no Senhor a resposta. Ele responde. O problema é que a gente tem muito pouco tempo para ficar na presença. O pastor falou que Deus responde, então vamos lá. Aleluia, Senhor Jesus, obrigado por esse dia. Abençoa minha semana. Fala, Senhor, fala. Mas eu não estou falando nada. Será que eu preciso colocar uma pregação? Será que eu preciso colocar Aí você começa a querer colocar coisa. Não, fica em silêncio. A gente não gosta de silêncio. Agora mesmo, olha, parei de falar. E aí, você vai ficar bravo? Você vai... Não, pastor, você tem que acabar. É assim que você tem que fazer na presença do Senhor. Você tem que falar, Senhor, eu vou ficar aqui. Como é que eu vou sair daqui? O Senhor nem me falou nada. Vou ficar. Você vai escutar alguma coisa assim. E semana que vem você vai voltar e falar, pastor, obrigado, tá? Porque eu só estava ficando 3 minutos e 45 segundos. Eu fiquei 5 minutos e Deus falou. Aleluia. Será que você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. Eu preciso finalizar com você. Mas se você quiser se colocar de pé agora, que você ficou bastante tempo sentado, eu queria que você agora pensasse fora de você. Porque nós somos assim. Nós jejuamos por nós. Nós fazemos oração por nós. Mas hoje eu quero convidar você a fazer uma oração que tem a ver com você, mas não tem a ver só com você. Eu queria te pedir para você orar pela sua igreja. Essa semana que vem agora, para alguns que estão aqui, sabe que nós estamos procurando um local onde nós não precisamos montar e desmontar toda semana. Já faz 5 anos que nós estamos dentro dessa escola. Tudo isso aqui é montado e desmontado toda semana. A igreja americana monta no sábado. A gente tem o culto de manhã. Eu faço louvor para eles. À noite a gente tem o culto. E depois nós desmontamos com muita alegria. Mas eu estou pedindo ao Senhor. Eu falei, Senhor, será que o Senhor está querendo nos tirar desse Ziklag? E nós estamos procurando outro local. E nós fizemos uma oferta para um outro local já faz um mês. E eles vão sentar essa semana. Eles são policiais, os donos lá. Eles vão sentar essa semana para eles decidirem entre 3 pessoas que querem, 3 igrejas que querem o local. É a nossa e mais 2 outras igrejas. E na hora que eu cheguei ali para a reunião, eles tinham marcado 2 horas com uma igreja, 2:30 com outra, 3 horas com outra. Eu falei, isso não vai dar bom, nós vamos encontrar todo mundo ali no corredor. Porque crente é assim, ele chega mais cedo. E a gente chegou lá, nós não sabíamos que era igreja ainda, sabia que eram outros que tinham colocado a aposta. Aí a Realtor chegou pra gente e falou, a outra igreja está saindo agora, mas está chegando. Aí eu falei, igreja? É. Aí os irmãos saíram, e eles saíram sonhando assim, aqui a gente vai fazer assim. E eu lá dentro do meu carro assim. Aí os outros entraram, aleluia, vamos fazer uma oração aqui primeiro. Oraram lá, e entraram, e nós lá fora. Aí Deus falou no meu coração. Falou, e aí, como é que vai ser a sua oração agora? Vai falar, é nosso? Seu egoísta. O Espírito Santo às vezes ele fala de jeito comigo. Aí eu olhei para baixo, porque você estava com aquela expectativa, né? E eu fui humildemente, eu falei, Senhor, se existe aqui uma outra igreja que precisa melhor do que a gente, entrega para eles. Nós temos um local, a gente monta e desmonta, mas a gente tem um local. Se um deles aqui não tem local, entrega para eles. Eu tive coragem de fazer essa oração, por quê? Porque nós somos irmãos em Cristo. E eu falei, não desampare a tua igreja. É a tua igreja que está aqui. O Senhor sabe da nossa necessidade, mas o Senhor sabe da necessidade de cada um. Mas essa semana eles vão tomar a decisão. E se for para nós sabemos que é o Senhor que está fazendo a obra. Se for para os nossos irmãos, quando eu falar assim, olha, não deu aquele local, você vai falar assim, mas deu para aquela igreja?
Deu, amém. Glória a Deus, que Deus prospere eles lá. Mas eu queria te pedir para você ajudar eu em oração essa semana. Eles vão reunir essa semana, quinta-feira, eles vão tomar a decisão e aí eles falam pra gente. E nós não vamos ficar ansiosos porque nós sabemos que tudo é na vontade de Deus, amém?